Muito bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E neste primeiro momento, como de costume, nós iremos fazer a nossa oração do dia, ok? Chama aí quem está com você nesse momento, aí na sua casa, para orarmos juntos. Junte suas mãozinhas, feche seus olhinhos, que agora nós iremos falar com o nosso Papai do Céu. Ok, quarto ano? Vamos lá. Papai do Céu, nós queremos em primeiro lugar te agradecer, Senhor, por mais esse dia abençoado na tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de viver mais um dia, Pai. Abençoa a vida de cada criança nesse momento. Abençoa com saúde, com proteção, com alegria em seus corações. Abençoa também, meu Deus, cada família. Dá-nos, meu Pai, uma semana abençoada, debaixo da tua santa presença. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. E aqui no quadro, quarto ano, nós temos o nosso versículo da semana. Então, na sexta-feira, na aula de educação cristã que vocês irão ter, com o pastor, vocês vão estudar um pouquinho sobre a história de José. Mas eu não vou contar a história aqui, ok? Nós vamos apenas conhecer, e falar o nosso versículo da semana. O nosso versículo da semana se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo 5. Diz assim, certa vez José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles o odiaram. Então, o que será que aconteceu, com os irmãos de José? O que será que José fez, para que seus irmãos tivessem ódio dele? Eu não vou contar para vocês, tá bom? Vocês vão lá na Bíblia, no capítulo de Gênesis, capítulo 37, versículo 5, e vocês irão estudar e descobrir. Na sexta-feira, o pastor irá contar essa história bíblica e vocês irão amar essa história, ok, quarto ano? Vamos repetir mais uma vez o versículo? Certa vez, José teve um sonho e, quando contou a seus irmãos, eles o odiaram. Gênesis capítulo 37, versículo 5. E agora nós vamos para a nossa chamada de hoje. Eu espero que todos estejam presentes aí, sentadinhos na sua casa, no sofá, na mesa da cozinha, no seu quarto, ok? Quarto ano, todos acompanhando as nossas aulas. Número 1, Carlos Eduardo de Souza Barros. 2, Danilo de Almeida Bastos Júnior. 3, Felipe dos Santos de Souza. Número 4, João Pedro Maia Lima. 5, Joaquim Andrade Lima. Número 6, Lucas Miguel Menta de Oliveira. 7, Nicolas Freitas Ramos da Costa. Número 8, Osemir Silva da Silva. 9, Pedro Emanuel Rodrigues Pinheiro. 10, Paulo Victor dos Santos Teixeira. 11, Pietro Leão de Oliveira. Número 12, Rauan Assis Souza Bessa. 13, Richard Oliveira Lima. 14, Stephanie Magalhães Ferreira. E número 15, Ana Júlia dos Santos Pereira. Muito bem, quarto ano. Nesse nosso primeiro momento, nós iremos ter aula de história. Peguem o livro de vocês
Eu acredito que todos, né, já estão com seu livrinho aí em mãos. Livro didático, volume 1, quarto ano. Então, vocês vão abrir na página 17. Nós estamos estudando, né, sobre as migrações, né, que acontecem, né, quando as pessoas migram de um lugar para outro, né, migram para outro país, para outras cidades, não é verdade? Então, aqui na página 17, vocês irão acompanhar aí no livro de vocês, Migração no Brasil. Então, vamos lá. Aí nós temos uma troca de ideias. Eu vou fazer a leitura e vocês irão acompanhar. Depois vocês vão fazer as atividades propostas aí no livro de vocês, certo? Troca de ideias. Você conhece as pessoas retratadas a seguir? Então, aqui no nosso livro, nós temos alguns personagens, não é verdade? Vocês conhecem, criança, algum deles? Bom, nesse primeiro retrato aqui, nós temos Machado de Assis. Quem foi, né, Machado de Assis? Machado de Assis, ele foi um escritor da nossa literatura brasileira. Nós temos aí também Zilda Arnes, ela era médica. Terceiro personagem, acho que todos vocês conhecem, né? Ou de ouvir o papai falar da televisão, Ayrton Senna, piloto da Fórmula 1. Então, o Ayrton Senna, ele é muito famoso aqui no Brasil, né? Que ele foi o piloto de Fórmula 1 e ele ganhou várias corridas, recebeu vários títulos, né? Na sua modalidade de Fórmula 1 aqui no Brasil. O outro personagem, Zahi Guajajara, ela é atriz. Fernanda Takai, cantora, e Pelé, ex-jogador de futebol. Acho que vocês já ouviram falar também do Pelé, né? Ele ainda não morreu, Pelé, né? Mas ele foi jogador de futebol, ganhou várias copas, né, do mundo. Então, aqui nós temos algumas perguntas que vocês irão responder aí na casa de vocês oralmente, tá bom? Não precisa copiar no caderno de vocês. Com base na leitura dessas imagens aí do livro, responda algumas perguntas. O que essas pessoas têm em comum? Então, todos vocês observaram aí o retrato, né? As fotografias desses personagens. E o que vocês podem me responder aí? O que essas pessoas aqui têm em comum em quarto ano? Bom, primeiro, todas essas pessoas aí, elas são brasileiras, né? Elas nasceram aqui no nosso Brasil, no nosso país. E elas se tornaram pessoas conhecidas publicamente, né? Por elas serem famosas, né? Reconhecida cada uma na sua área. Uma é médica, outra é escritor, atriz, né? Jogador de futebol, piloto de Fórmula 1. Então, cada um tem a sua profissão, tem a sua característica própria, não é verdade? E a questão 2, em que essas pessoas se diferenciam? Então, quarto ano, o que vocês acham, né? O que essas pessoas aqui retratadas nessas imagens, elas têm diferente uma das outras, né? Além de elas atuarem em áreas diferentes, né, das suas profissões, as suas características são completamente diferentes, suas características físicas, né? O que vocês puderam observar aí? O tipo de cabelo, né? A atriz aqui, ela tem um cabelo bem lisinho, já a cantora tem um cabelo curto, né? O Pelé, ele é moreninho. O Ayrton Senna, ele tem a pele mais branca, né? O Machado de Assis, barbudo, tem um bigode, usa óculos, né? A médica também usa óculos e ela tem o cabelo ruivo. Então, o que isso quer dizer?
que cada um de nós temos as nossas características próprias, né? Mas todos nós somos filhos do mesmo Deus, né? Tem criança que é moreninha, tem criança que é clarinha, que é alta, que é baixa, que é mais cheinho, que é magrinho, né? Todos nós somos lindos e lindas, né? Porque a palavra de Deus fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos lindos, né? Cada um com a sua característica. Questão 3 diz assim, ó. Em sua sala de aula, as pessoas têm as características físicas diferentes ou semelhantes? Então, nesse momento, né, como nós não podemos estar juntos, né, nós não podemos aí diferenciar as nossas características, mas logo, logo, nós iremos estar juntos aí e nós vamos em sala de aula, né, falar nossas características, o que nós temos de bom, né, para compartilhar uns com os outros, ok? Quarto anos, vamos aqui para a página 18, a formação do povo brasileiro. Então aqui nós temos o mapa do Brasil formado por várias raças, né? Várias pessoas, cada uma com as suas características. Eu vou fazer também a leitura rapidamente aqui e logo em seguida vocês irão fazer a atividade, ok? Então, aqui no nosso livro, na página 18, né, fala que o Brasil é formado por diferentes povos. E isso todos nós já sabemos, né? Muitos desses povos vieram de longe e se relacionaram com os diversos grupos indígenas que habitavam em nosso território. Então, quando essas pessoas chegaram, quem já morava aqui no nosso país, em quarto ano? Os indígenas, né? Então, os índios, eles já moravam aqui no nosso país, né? E quando eles chegaram, os primeiros povos a chegar ao território, mais tarde, no Brasil, foram os portugueses e os africanos. Então, os portugueses tinham as suas características e os africanos também tinham as suas características. E os indígenas também, né? Os indígenas, eles não se vestiam naquela época, eles ficavam todos nus, né? Sem roupa, com a fita lá no cabelo, com a cara pintada. Alguns cobriam, né? Com uma sainha, uma tanguinha aqui na frente, né? Aí no decorrer do tempo foram surgindo, aparecendo mais povos, né? Vieram para o Brasil. Acompanhe a leitura. Quem foram esses povos? Os italianos, os alemães, os árabes, os japoneses, né? Todos chegaram para o Brasil e se misturaram, né? Uns com os outros, formando uma população miscigenada. Então, aí no livro de vocês está escrita essa palavra miscigenada. Professora, o que é população miscigenada? Se vocês observarem aí, aqui, ó, o vocabulário aqui embaixo, tem o significado dessa palavra. Miscigenada quer dizer que tem mistura de todos os povos. Então, por esse motivo, existe uma grande diversidade de aparências físicas, costumes, cultura entre os povos brasileiros. Por isso que nós somos um país de pessoas miscigenadas, porque aqui no nosso país existe várias misturas, né, de povos. Muitas pessoas migram para cá, né, procurando condições melhores de vida, procurando por trabalho, né, porque tem muitos países, né, que muitas pessoas estão desempregadas. Então as pessoas vêm para o Brasil, né, para adquirirem uma vida melhor. Então, por isso, como retrata aqui no nosso livro, né, a mistura de povos, a miscigenação, cada um com a sua característica diferente e com a sua cultura. Não é verdade, quarto ano? E agora vocês irão estar realizando as atividades, né, da página 18, que vai até a página 23, ok? Tudo relacionado a esse conteúdo sobre as migrações no Brasil, ok? Repetindo, atividade página 18 até a página 23.
Qualquer dúvida, quarto ano, corram lá no meu privado e perguntem, ok? Não fiquem com dúvidas. A professora Vera vai estar lá disponível, ok? Para tirar as suas possíveis dúvidas. Beijo, quarto ano. Então, quarto ano, agora nós iremos para a nossa aula de matemática no nosso livro didático, quarto ano, volume 1. Todos preparados aí com seu livro, com seu lápis, sua borracha em mãos. Página 43, retas paralelas, perpendiculares e transversais. Nós vamos estudar um pouquinho hoje sobre as retas. Vamos acompanhar a leitura aí na página 43? Todo mundo aí com seu livro, ok? Troca de ideias. Nós vamos agora trocar ideias, conversar um pouquinho, né? Aqui diz na página 43, a família de Leandro está se mudando para outra cidade, né? Como é o nome dessa cidade em quarto ano? Cidade de Campo Grande. Em que estado aqui do nosso país, do nosso Brasil, fica a cidade de Campo Grande? Aí diz no livro, né? No estado do Mato Grosso do Sul. Alguém conhece esse estado? Alguém já viajou lá para o Campo Grande? Muito bem. Então, eles vão morar na rua Tenente Lira, lá no endereço, né? Que a família do Leandro está se mudando lá na cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Já? Então, eles vão se mudar para o novo endereço, né? Que eles vão morar na rua Tenente Lira. Observe no mapa a localização dessa rua. Então, aqui nós temos um gráfico, né? Um mapa, rua de Campo Grande. A rua Tenente Lira, vocês podem identificar aí no livro de vocês? Ele vai se mudar para essa rua aqui, ó. Próxima a essa rua aqui, ó. Rua Tenente Lira. Não é? Então, nós vamos ter que identificar aí no nosso gráfico essas ruas, tá bom? Mas, primeiramente, eu vou fazer uma explicação aqui dessas retas no quadro para vocês, ok? Retas paralelas, perpendiculares e transversais. Deixa eu apagar aqui. Eu vou tentar desenhar para vocês aqui essas retas. Aqui nós temos duas retas. Essa reta aqui é a reta R e a outra é a reta S, né? Então, essas duas retas aí, elas são chamadas de paralelas. Mas por que, professora? Bom, se vocês puderem observar essas retas, eu desenhei elas uma ao lado da outra. Então, por que elas são chamadas de retas paralelas? Porque elas estão sempre distantes uma da outra. Ou seja, essas retas aqui, elas nunca vão se cruzar. Elas nunca vão se encontrar, tá? De jeito nenhum. Por isso, elas são chamadas de retas paralelas. Outro exemplo. Olha só, essa reta aqui, ó. Digamos que aqui é a reta A e aqui é a reta B. Olha como elas estão paralelas umas às outras, né? Elas nunca vão se encontrar, não é verdade? Assim também outro exemplo, ó, de retas paralelas. Digamos que aqui é a X, e a reta X e a reta Z, né? Elas estão sempre paralelas umas às outras, elas nunca vão se encontrar, ok? Agora, eu vou dar um outro exemplo. Essas retas aqui, ó. Deixa eu tentar desenhar mais certinho possível. Agora, essas retas aí, elas se cruzam, né? Elas se encontraram. Digamos que essa reta aqui é a R e essa reta aqui é a reta S.
Elas se encontraram e aqui elas formam um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque elas se cruzam bem aqui no meio, ó. Isso aqui, essa posição aqui é chamado de ângulo de 90 graus. Se encontram bem aqui, ok? Então essas retas se cruzam em um único ponto, formando um ângulo de 90 graus. E elas são chamadas de retas perpendiculares. Justamente por isso, porque elas se encontram aqui no meio, ok? Elas se cruzam formando esse ângulo de 90 graus. Então, as paralelas, como já expliquei, elas nunca se encontram, né? Elas nunca se cruzam. Já as perpendiculares, elas vão se encontrar em um único ponto aqui, ó. Sempre em um único ponto, formando um ângulo de 90 graus. E nós temos também um outro exemplo, que são as retas transversais. Eu vou desenhar aqui duas retas paralelas. Primeira reta, segunda reta, paralelas, né? Elas não vão se cruzar, essas aí. Digamos que essa reta aqui é a O. Não, vamos dar outro nome para ela. Vamos colocar R de novo. R e S, né? Então, a reta transversal, ela possui apenas um ponto em comum, né? Há duas retas paralelas. Então, a reta transversal, ela vai cortar aqui, ó. Ela vai cortar aqui, formando um ponto em comum. Por exemplo, aqui, ó. Ela não forma um ângulo de 90 graus, porque não está reto. O ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Ele está assim, ó, tortinho. Então, não é um ângulo de 90 graus. Então, a reta transversal, ela vai cortar as retas paralelas, formando pontos. Por exemplo, aqui ela formou 4 pontos, por exemplo. Digamos que aqui é o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Deu para entender, quarto ano, um pouquinho sobre as retas transversais, né? São formadas aqui, ó, duas retas paralelas e a transversal, ela corta as retas paralelas ao meio, formando 4 pontos de encontro. Olha só aqui também, ó. A, B, C, D. 4 pontos de encontro, ok? Retas transversais. Aqui no livro nós temos um exemplo. Então, falando aqui da família de Leandro, que se mudou lá para o Mato Grosso do Sul. Observe aqui esse gráfico das ruas, né, do endereço de Leandro. Então, Leandro, ele se mudou para cá, para esse endereço. Ele foi morar aqui na rua Tenente Lira, que é essa rua que está de laranja, na cor laranja aí no livro de vocês. Acompanhem, ok? Vamos lá. Todo mundo está com seu livro aí. Eu vou fazer a leitura e vocês vão acompanhar. Então, a rua Tenente Lira. Qual é a rua que está paralela à rua Tenente Lira? Aí mostrando no gráfico. Bom, essa rua aqui, ó. Rua Antônio de Moraes Ribeiro. Aqui, deixa eu mostrar para vocês no gráfico. Essa rua que corta aqui, ó. Essa aqui é a Tenente Lira, onde o Leandro mudou com sua família. E essa aqui é a reta é a rua paralela à rua Tenente Lira, que é a rua Antônio de Moraes Ribeiro. E qual é a perpendicular, que é aquela que se encontra fazendo um ângulo de 90 graus? É a rua João Guimarães Rosas. Olha só aqui, ó. Onde está a rua João Guimarães Rosas, que corta a rua Tenente Lira, onde o Leandro mora. Então, cortou aqui, fazendo um ângulo de 90 graus. E qual é a rua transversal que possui 4 pontos de encontro? E a rua transversal, a rua Tenente Lira, qual é? Aqui, ó, é a rua Lindóia.
né? Tá aqui a Rua Tenente Lira. E a rua transversal, a Rua Tenente Lira é a Rua Lindóia, que corta aqui, fazendo 4 pontos de encontro. Ok, quarto ano? E agora vocês vão estar realizando as atividades no livro de matemática em relação a esse conteúdo sobre as retas que nós estudamos. Começa da página 44, ok? E vai até a página 47, onde tem esse desenho aqui dessas ruas, ok? Então, atividades, página 44, 45, 46 e 47, ok? Quarto ano, alguma dúvida? Deu para entender um pouco? Se não, vá lá no meu privado, manda a foto do livro. Professora, eu não entendi, dá para a senhora explicar, que eu vou estar lá, ok? Para tirar as suas dúvidas. Beijo, quarto ano, e até a próxima